todo o país. Senador, a gente tem um serviço de comunicação, tanto na Câmara quanto no Senado, de comunicação eletrônica, que aproximou muito o eleitor dos seus representantes nas duas casas. Então, nós temos hoje em dia os e-mails, a caixa eletrônica específica do parlamentar, onde o cidadão comum se comunica, manda a sua mensagem. Agora, no Senado Federal, foi inaugurado nesse segundo semestre de 2011 o serviço da ouvidoria. O senhor acha que a vontade política ela pode ser motivada pelo cidadão que nos ouve ou nos assiste, pela manifestação dele? Quer dizer, a vontade política, ela é sensível à opinião pública, não é isso? O senhor acha que o cidadão tem um papel importante nesse combate, nesse sentido? Olha, eu com toda humildade entendo que o papel do cidadão, ele não termina quando ele exerce o seu representante, quando ele exerce o seu voto. É necessário que ele acompanhe a vida, é necessário que ele exerça aquilo que a gente chama de controle social sobre os mandatos, porque se os mandatos são públicos, esses mandatos pertencem à sociedade, como nós dissemos aqui anteriormente. E acompanhar o mandato, exercer o controle social é fundamental. E a sociedade, o cidadão, a cidadã, enfim, podem fazer isso através da TV Senado, acompanhando as sessões, podem fazer isso através das redes sociais, que tem um papel fundamental nesse mundo contemporâneo e nessa conjuntura que estamos vivendo, pela capacidade que tem de mobilizar, de organizar e de colocar de forma clara aquilo que a população está pensando. Eu acho que a sociedade ela precisa continuar, sabe, pressionando, precisa continuar acompanhado, porque na prática o que eu tenho percebido nesses poucos meses aqui no Senado é que o Congresso anda quando a sociedade pressiona. Por isso é muito importante que a sociedade possa continuar manifestando sua indignação. Agora, não apenas a indignação, é preciso organizar a transição da indignação para o aperfeiçoamento necessário, visando coibir e inibir essas práticas que estamos aqui conversando. Senador, no seu requerimento, na sua proposição de criar uma comissão temporária, como é que o senhor idealiza isso? Quantos membros seriam? Quanto tempo de trabalho? Mais ou menos o senhor já falou o tempo de trabalho. Como é que é essa sua proposta? Quando é que ela vai ser votada? Quando é que a gente tem notícia disso tudo? Então, nós apresentamos o requerimento à mesa visando esse objetivo, visando ter princípio, meio e fim. Porque um outro balanço que fizemos aqui no Congresso Nacional é que entre Câmara e Senado, no Congresso Nacional, nós temos mais de 35 mil projetos tramitando. Se nós votássemos um projeto desse por dia, nós ficaríamos aqui uma eternidade. Então é necessário que a gente estabeleça ritos específicos, ritos especiais, para matérias que exigem uma resposta mais eficaz. Então uma comissão como essa pode funcionar entre 90 e 120 dias, com presença proporcional das bancadas partidárias, com foco, com objetivo, com disciplina. E aí eu acho que em 90, 120 dias nós temos um tempo absolutamente adequado para isso. Foi assim quando nós fizemos a reforma administrativa do Senado. Eu tive a responsabilidade de delegar, de ser o relator da reforma administrativa. Em 90 dias fizemos o nosso relatório e o relatório está pronto para ser debatido e votado na Comissão de Constituição e Justiça. Depois da CCJ tem que vir para o plenário. E aí vai virar resolução e eu espero que nós possamos ter novas regras, mais transparência, mais democracia, mais participação popular, né, e mais economia, que é fundamental para o contribuinte brasileiro. Senador, muito obrigada pela sua presença. Já terminou? Já rápido, né? 10 minutos que voam o programa Argumento. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horma, estive conversando com o senador Ricardo Ferraço, que apresentou uma proposta, uma sugestão da criação de uma comissão temporária para agilizar a votação dos projetos de lei que visam o combate à corrupção. Se você quiser entrar em contato conosco, por favor, nos ligue no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Se você quiser assistir esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV. Olá,
Segundo estudos realizados pela Fiesp, o país perde todo ano entre 50 e 84 bilhões de reais por causa de desvios dos recursos públicos. Para falar sobre o combate à corrupção, nós vamos conversar agora com o senador Ricardo Ferraço, ele que propõe a criação de uma comissão temporária para agilizar a tramitação dos projetos de lei que visam justamente o combate à corrupção. Não é isso, senador? Exatamente isso. Senador, essa é uma mobilização que está acontecendo grande na sociedade, né? Recentemente, a gente pôde ver, no mês de agosto, pelo nosso serviço de comunicação, teve na página da internet do Senado Federal uma pesquisa, o que o cidadão achava de transformar o crime de corrupção em crime hediondo. Foi das pesquisas que teve maior número de acessos. Por aí a gente sente como está grande a vontade da sociedade de ver uma providência em relação a melhor administração dos nossos recursos, então, né? É nesse contexto que eu imagino, que eu tenho a convicção que o Senado pode ir para além da retórica, pode ir para além do discurso, pode, de fato, apresentar à sociedade brasileira respostas concretas, respostas robustas, visando aperfeiçoar, aprimorar, fechar os ralos, porque o que não falta aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado, são propostas. Nós podemos contabilizar pelo menos próximo aí de uma centena de propostas entre Senado e Câmara, de projetos, proposições e leis que tramitam aqui na casa, umas mais novas, outras mais recentes, outras tramitando aí há 4, 5, 6 anos, dependendo de um parecer, de uma votação, enfim, dependendo de vontade política, porque a vontade política é capaz de determinar uma velocidade diferente. Por isso, propus por requerimento a constituição de uma comissão por tempo determinado, 90, 120 dias, e aí poderíamos fazer aqui um esforço muito concentrado para fazermos uma avaliação, sabe, com muita velocidade dessas propostas, e essa comissão, nesse tempo, submeteria ao plenário, que faria a apreciação e a votação para que a gente pudesse ver a legislação brasileira coibindo, inibindo todo e qualquer tipo de desvio, descaminho e corrupção na atividade pública. É claro que nenhum de nós deve ter a ilusão de que lei colocará fim em corrupção. Não, a corrupção está relacionada à atividade humana. Onde tem ser humano tem problema, sabe, tem dificuldade, tem defeito. Mas nós podemos e devemos aprimorar a legislação para que a gente possa coibir com mais rigor, não é, esse tipo de prática na vida pública brasileira. Senador, o senhor já faz parte da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, que recentemente, no dia 5 de setembro, lançou uma atualização do seu relatório, onde fez justamente um apanhado dessas matérias que tramitam aqui no Congresso Nacional. Na opinião do senhor, quais são a natureza de proposição mais eficiente? Porque eu imagino assim, devem ter muitos projetos, mais ou menos com ideias semelhantes, grandes grupos, né? O que o senhor avalia que são medidas eficazes nesse combate? Esse trabalho da frente foi muito importante para ajudar a organizar. Agora, além de revelar indignação, nós precisamos organizar uma transição para que essas ideias, sugestões e projetos que tramitam nas casas possam se transformar em realidade. Claro que o discurso é muito importante para o exercício da política, mas é preciso ir além do discurso, é preciso que você tenha e adote ações práticas. Dentre esses projetos que tramitam aqui na casa, projetos, por exemplo, como aquele que obriga o voto aqui do parlamentar a ser aberto. Não tem sentido você manter voto fechado, sabe, no parlamento, porque nós não somos proprietários do mandato que nós exercemos. Nós exercemos o mandato em nome da população. Então, nós temos que ter transparência na forma que nós votamos. É necessário que a população conheça o posicionamento dos parlamentares. Da mesma forma, nós estamos vendo assim com uma visão muito crítica as chamadas emendas individuais, porque elas têm na prática servido para um conjunto de objetivos que não os republicanos. Também nós vemos aqui necessidade de não ter fórum privilegiado, por exemplo, para ações criminais, para ações que não tenham o exercício direto e efetivo
da política ou da inviolabilidade da sua manifestação e da sua palavra. Enfim, o que não falta é proposta. Tem um cardápio de propostas. O que está faltando é, de fato, vontade política para que o Congresso Nacional e o Senado possam, de fato, mostrar que querem dar uma resposta à sociedade e às manifestações que estão presentes em todo o país.